Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Iniciando aqui mais uma live, hoje para conversar um pouquinho sobre a semana do 4K2, sobre a importância do 4K2 para muitos professores brasileiros já, e sobre a importância de ter metodologia para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Então hoje, a minha convidada aqui nessa live é uma aluna minha chamada Carla. E a professora Carla hoje já desenvolve o método que eu criei e venho aperfeiçoando ao longo dos anos. Então, eu vou aguardar a professora Carla para a gente começar um bate-papo para falar um pouquinho sobre metodologia, a importância de metodologia na vida da gente. Vamos esperar aqui a professora Carla entrar para a gente conversar um pouquinho sobre a semana do 4K2, a importância do 4K2. Professora Carla na sala, vou convidá-la aqui para a gente começar. Um instantinho. Chamando a professora Carla. Seja bem-vindo, Pedro, Vinícius, um prazer. Olá, bom dia. Bom dia, professora. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vindo. Como é que está essa terra maravilhosa, Rio Grande do Sul? Está bem maravilhosa mesmo, porque foi um janeiro bem ameno de calor, né? Então hoje está bem nublado, já choveu, tá ótimo. Tá ótimo. Rio de Janeiro muito quente hoje, muito, muito quente. Ligaram os maçaricos e esqueceram de desligar. Vamos começar, professora? Vamos começar. Hoje eu te fiz o convite, agradeço, né, você ter aceitado esse convite, numa semana muito especial para todos nós, que é a semana que eu promovo, chamada Semana do 4K2. Para quem não sabe, a Semana do 4K2 é uma semana composta por 3 aulas efetivamente. A primeira aula aconteceu na terça-feira, a segunda aula na quarta-feira, hoje é a última aula da semana, onde é impossível perder essa aula. Então, as pessoas que são da comunidade do Telegram não podem perder hoje a última aula, que é a aula em que todas as partes de um quebra-cabeças ainda na cabeça deles, pelo fato de termos muitas novidades ao mesmo tempo, uma avalanche de informações. Hoje a gente vai montar esse quebra-cabeças. E eu te fiz o convite, professora Carla, porque na aula de ontem, eu falei sobre metodologia, sobre a importância de metodologia para que a gente consiga implementar qualquer projeto que a gente tenha. Qualquer empreendimento precisa de metodologia. O 4K2 é um empreendimento, onde eu prometo R$4.000 trabalhando apenas 2 horas por dia com aulas particulares. E eu estou te trazendo porque você é uma testemunha desse método. Você já viveu essa experiência de me conhecer, de conhecer o método e de hoje estar vivendo esse método, estar se aprofundando nesse método. Isso. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho, eu queria começar o bate-papo com você me contando um pouquinho da sua história, antes de você me conhecer, como é que era, para depois você me contar um pouquinho de como é que o método apareceu na sua vida. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro, antes de tudo, um agradecimento muito grande pelo convite, né, professor? É uma honra poder estar aqui contigo, viu? Eu que agradeço. Afinal de contas, também a minha terra natal é o Rio de Janeiro, né? Eita, terra boa. Como estrangeira, igual o livro do Camus, eu sou a estrangeira no Rio Grande do Sul. Mas então, o que acontece? A minha história, ela está dentro da educação, sempre, desde 1900 e lá vai bolinha, né? Então, desde eu me formei no magistério em 1982, na cidade de Brasília, e me agarrei, me abracei à educação, porque com a educação que eu acredito que esse país possa, de fato, ir para frente, ou a sociedade, a humanidade como um todo. Bom, nesses 38 anos, eu me dediquei integralmente para a sala de aula. Eu sempre fui professora de sala de aula, vez ou outra dei aula particular, mas sem metodologia.
né? As aulas particulares, elas aconteciam na medida que um ou outro pedia, e aí então eu ia e dava aula particular. Muito bem, 38 anos depois, então, eu me aposentei. E me aposentando, eu decidi então dar as aulas particulares aqui no Rio Grande do Sul. E só que sem metodologia, né? As aulas eu fazia divulgação, fiz divulgação no Facebook. Com mais 4 professores, nós montamos um grupo chamado Conexão 4, onde, porque somos 4 professores, né? E onde a gente atenderia as demandas que a sociedade porto-alegrense oferecesse, pedisse, né, de aulas. E nós demos, foi um ano de 2019 dando essas aulas. Porém, ao ver sua chamada no Facebook, com a seguinte proposta, aumente o seu faturamento em 70%. Aí eu, dando apenas aulas particulares, né? Claro que eu entrei e lhe conheci. Foi assim que eu lhe conheci. Você quer que eu fale mais um pouquinho sobre isso? Sobre como eu lhe conheci? Sim. Como é que foi, né, para as pessoas verem se elas foram impactadas da mesma forma, né? Que nada mais é do que nada mais fácil do que aplicar as técnicas que eu desenvolvi. Então, eu precisava que você me conhecesse. Então, eu fiz a técnica que eu utilizei foi tentar encontrar o público que eu desejo através das redes sociais. E você foi impactada. Aí você me viu numa propaganda, não foi? E aí? Foi. Eu vi uma propaganda do professor Alexandre no Facebook e me impactou. A quem não ficaria impactado, né? Porque com o dinheiro só da aposentadoria não dá para bancar as minhas necessidades, né? Uhum. E quando eu vi essa chamada de aumente o seu faturamento em 70%, apenas com 2 alunos por dia, dando apenas aulas particulares, eu quis conhecer, né? E aí foi quando eu te conheci, e aí nós começamos a participar das lives, que elas eram periódicas, se eu não me engano. E com aquelas lives, com aquela quantidade de professores, cada um dando a sua experiência, né? O seu sofrimento, que é ter uma renda baixa em sala de aula, turmas com 40 alunos. Eu cheguei a ter turmas com 45 alunos no ensino médio. Né? E fora toda a exigência que a escola exige, e mais a exigência que nós, enquanto educadores, a gente mesmo se dá, né? Uhum. E a gente quer oferecer essa qualidade dentro do compromisso que a gente se propôs a ter. Uhum. Bom, ouvindo as suas lives, então, na primeira semana que eu estava ouvindo as suas lives e ali tentando colocar em ordem as minhas aulas particulares, eu dupliquei o número de alunos, né? Então, meu número de alunos, ele duplicou, foi fantástico, foi sensacional, porém, eu não estava ainda entendendo, ou como é que eu vou dizer, eu não estava ainda seguindo uma metodologia certinha, né? Mas, enfim, isso foi de extrema importância, só pelas lives que aconteciam com você e com todo aquele grupo de professores. Só a parte conceitual, né, professora Carla? Então, quando você já começa a entender os conceitos de uma metodologia, o passo a passo, você já começa a perceber que é possível. E até mesmo você implementando de uma forma que você acha que é a certa, pode vir a dar resultado, como veio. Né? Mas quando essa metodologia ela é aprofundada, né, quando a gente consegue conversar mais sobre ela e adicionar técnicas nessa metodologia, você começa a perceber que vai com mais segurança. É um investimento em conhecimento que te dá segurança na frente, porque você percebe que é difícil você perder. Você dali para frente só vai ganhar. Vai ganhar conhecimento, vai ganhar alunos, vai ganhar experiência, vai aprender mesmo a executar o método, não é isso? Vai também junto, agregando valores, né? Você vai agregando valores, porque à medida que você vai tendo uma metodologia e você cumpre essa metodologia, você também passa isso.
você passa isso para o seu aluno também, né? Então, essa segurança que você falou, que a gente acaba adquirindo, e que eu adquiri muita segurança, ela também, o meu aluno também percebe. Ele se dá conta que ele também necessita de uma metodologia para estudar, que ele necessita também de uma disciplina para poder chegar no objetivo dele ou dela, né? Perfeito. Aí você conheceu, para o público acompanhar, me conheceu, você conheceu a proposta do método Cifras, nós tivemos a semana de valorização do professor, na época, hoje eu estou fazendo a semana do 4K2, hoje eu estou sendo mais específico na minha promessa, eu prometia 70% de aumento, mas eu comecei a pensar, mas pô, 70% para alguns é muito dinheiro, para outros é pouco, pode ser pouco dinheiro. E eu transformei numa proposta mais concreta, que é a mesma proposta que eu tinha feito para a sua turma, mas agora com números mais. Né? Oi? Perdão, professora Carla? É que falhou. O que eu disse é que no primeiro momento você ofereceu 70%. Isso. Porém, agora você vê que você percebeu que 70%, dependendo da realidade de cada um, pode ser pouco, pode ser muito. Né? Então, quando a gente fala R$4.000 por mês, trabalhando 2 horas por dia, num período de 5 semanas, isso é para qualquer um. Então, eu digo que é a busca do primeiro 4K2, porque hoje eu já faço múltiplos 4K2, mas eu quero que o meu aluno faça o primeiro 4K2. E aí você resolveu se aprofundar no método, resolveu confiar no projeto e se aprofundar no método. E hoje é minha aluna. É exatamente isso. Queria que você falasse um pouquinho. Por que eu resolvi ingressar na turma, né, e confiar no método? Porque se em uma semana, com lives, sem tanta metodologia, eu consegui dobrar o número de alunos, imagina com o método, né? Então, e além disso, Alexandre, você tem uma didática muito própria. Claro, né, é um grande professor. Então, Obrigado. Você tem uma didática boa, você incentiva, você está com a gente o tempo inteiro. Se a gente tem dúvida, você está com disponibilidade para nos ajudar, para tentar esclarecer as nossas dúvidas. Então, isso a gente tem que tomar cuidado de não querer ficar fazendo de você uma bengala, né? Mas não corre esse risco, porque a metodologia traz para a gente uma segurança tão grande que a gente não precisa de bengala nenhuma. O nosso próprio potencial de educadores, e com uma metodologia, já faz a gente seguir. Então, eu decidi, e não me arrependo nem um pouco, se você for fazer, quantos cursos mais você for fazer para aprofundar nessa metodologia, eu vou querer estar dentro, porque está me dando muito resultado. E o resultado, ele não está acontecendo só com as aulas particulares, mas também na minha vida pessoal, né? Na minha vida enquanto conta de banco, enquanto as despesas da casa, a própria organização da casa, né? Porque quando eu era a professora da sala de aula, eu tinha uma pressão de exigência do coordenador ou da coordenadora da escola, né? E dos alunos também. Então, você acaba vivendo uma pressão externa, uma pressão vinda de um público que você está atendendo. Porém, agora, eu como autônoma, né, dona do meu próprio negócio... Empreendedora. Empreendedora, então eu tenho que ser mais organizada, né? Porque senão o dinheiro entra e sai e você não sabe de onde entrou e nem para onde saiu, né? Então, isso me faz... É também um motivo para eu querer estar aprofundando mais nessa metodologia. Ótimo. Vamos falar um pouquinho dos pilares, para quem não conhece o método Cifras, vamos falar um pouquinho dos pilares. Eu queria que você falasse também um pouquinho da importância da gente separar os pilares e saber lidar com cada pilar. Então, o projeto Cifras, né, Carla, ele significa: o C é de captar, o I é de interagir, o F é de faturar, o R
é de reter, o A é de administrar e falta o S do cifras. O S é de sucesso. Sucesso e superação, viu? E superação. Ótimo, gostei. E superação. Eu acho que eu também superação. Verdade. Superação é uma ótima ideia. Foi bom, né? Gostei. E cada pilar desse, se a gente para pensar de uma forma sequencial, ele é interessante, porque quando a gente fala de captar, é a primeira etapa para a gente conseguir qualquer sucesso em nossos empreendimentos, porque sem cliente a gente não existe, sem aluno a gente não existe. Claro, A partir do momento que a gente capta, a gente precisa interagir com esse aluno. Sim. E se a gente interage errado, se a gente falha na interação, professora Carla, o que acontece? Você perde esse estudante, você perde essa família. E aí, então, vem o próximo passo, que seria o da interação, né? Exatamente. Da retenção. Interagir, eu tinha colocado... Opa, só vai sumir, eu acho que só vai sumir, professora. Acho que a sua conexão está ruim. Estou aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver como é que está a conexão. Não está ruim, eu não estou no Wi-Fi. Não está? Porque o seu rosto deu uma sumida para mim, mas a voz voltou. Voltou? Voltou. Então, eu digo que a palavra mágica, interagimos, aí a gente tem que saber cobrar, porque se a gente não cobra corretamente, se a gente não sabe cobrar do nosso cliente, do nosso aluno, a gente perde o aluno, não é isso? Então, faturar, a gente tem que saber faturar, a gente tem que saber fazer o nosso faturamento. Como? E até porque nesse faturamento, saber cobrar é dar o seu valor, né? Então, a gente dando o nosso valor, mostrando o valor que a gente tem, o valor de competência mesmo, e de pessoa que sabe interagir, que sabe se relacionar, você pode cobrar o seu preço, o preço que você acredita que é o que você vale, que é o que suas aulas valem, né? Perfeito. Olha, a professora Carla falou aqui, gente, uma coisa super importante. Vocês perceberam a diferença que ela colocou em valor e preço? São diferentes. Valor é diferente de preço. Né, professora? Valor é o que você entrega para o seu aluno, para ele confiar em você. E preço é o quanto custa aquele valor que você está oferecendo, aquela prestação, aquele serviço que você está oferecendo, aquela aula que você está oferecendo. Então, a professora Carla falou uma coisa muito interessante. Nunca entregue o seu preço para o seu aluno antes de mostrar o seu valor. Primeiro mostre o seu valor, para depois entregar o seu preço. A importância desse pilar aí é vital, porque muitos professores, né, professora Carla, esbarram nesse pilar. Eles têm problema em cobrar, têm vergonha, ou já querem dizer logo o preço, ou pensam muito em descontos. Vou dar desconto. E até porque, Alexandre, deixa eu comentar uma coisa que acontecia muito comigo antes de aprender com você. A gente fica vendo assim, né, que é tanta propaganda negativa com relação ao educador. Por quê? Porque quando a gente vê o salário que o governo paga hora-aula para os professores, a gente inconscientemente se acha desmerecedor do valor que realmente tem, né? Então, eu acredito que isso interfira no momento de cobrar. Não vou cobrar tanto, porque senão esse aluno não vai querer a minha aula, vai procurar um que cobre mais baixo. Então, eu acredito que essas influências externas do próprio valor que esse educador recebe na escola que trabalha, seja ela particular ou pública, acaba influenciando inconscientemente na hora de cobrar o seu preço, sabe? É assim que eu tenho percebido. Eu digo, professora, que hoje tem professores que acabam entrando, eu falo muito isso, num leilão. Parece que estão entrando no leilão, estão participando de um leilão. Então, eu vou oferecer, né, X reais porque a concorrência oferece X mais 10 reais. Então, vou colocar menos 10 reais ou menos 5 reais para que o meu preço vença o preço da concorrência. E o professor, eu não sei se ele entende que ele tem grande chance de perder esse aluno se aparecer um outro professor concorrente que cobre cobre 5 reais a menos. Então, não é o preço que vai fazer você crescer. O que vai fazer você crescer
é o quanto você tem de valor para entregar, né, professora? Valor e qualidade, né? Qualidade. Qual é a qualidade que você oferece? Qual é a qualidade? Qual é o compromisso que você tem? A hora marcada, o compromisso com a pontualidade, o compromisso com entrega de exercícios, o que você se comprometeu com o aluno. Tudo isso acaba agregando valor à sua pessoa, né? A você enquanto educador ou educadora. E esse tipo de comportamento você acaba fazendo transparecer não só para o aluno em primeiro lugar, e a família junto. Né? E aí a família, vendo que você é um educador ou educadora comprometido, isso é certo que vão divulgar você. Né? Outra importância, né? A gente saber, a gente entender que nós temos dois clientes. Né? A gente tem o aluno como cliente, a gente tem o responsável do aluno como cliente. Para quem trabalha com ensino médio como eu, e dá aulas particulares para alunos do ensino médio e um pouquinho de fundamental, mas eu sou mais especializado em ensino médio. A gente tem dois clientes, a gente tem que saber lidar com esses dois clientes. A gente tem que saber captar, interagir e faturar com esses dois clientes. O aluno e o responsável pelo aluno. Aí depois vem, professor, o pilar da faturamento, retenção. E retenção. Conta um pouquinho sobre o que é o pilar da retenção para a gente. Então, eu falei um pouquinho anteriormente, né? Quando você apresenta essa disponibilidade, esse compromisso, pontualidade com tudo, e você, porque esse aluno ele quer resultado. Né? Essa família ela quer resultados, e esse resultado ele vai acontecer, vai surgir se você tiver junto tudo isso que eu falei anteriormente, e você acaba retendo esse aluno, essa família, frente, para mim principalmente frente ao compromisso que você tem com ele, né? Ou com ela. Então eu acredito que isso ajuda a reter esse aluno. Mais alguma coisa que eu reter, mas muitos professores dizem para a gente, professora Carla, que reter é virar bengala do seu aluno. Né? Ah, não. Esse conceito está certo? Não, nem um pouquinho. Você não vira bengala, você ao contrário, você trabalha oferecendo autonomia, desenvolvendo autonomia com esse estudante, né? Porque se ele não tiver autonomia para seguir com as pernas dele sozinho, qual é o seu papel ali só? Decorar a fórmula com ele? Né? Então, acho que bengala não. Eu acho que um dos principais objetivos nesse pilar é a gente trabalhar e desenvolver com esse estudante a autonomia. Perfeito, professora. Porque nem todo estudante tem capacidade de andar sozinho depois de 2, 3, 4 aulas. Às vezes a gente quebra, a gente consegue resolver um problema emergencial numa véspera de prova, mas se a gente não acompanhar, o que vai acontecer? Ele de novo vai voltar. Então, ele não vai conseguir uma autossustentação, uma autossobrevivência, e vai estar sempre com a parte emocional, com a parte psicológica afetada, porque ele vai se sentir incapaz. Né? Então, nós professores, né, professora Carla, eu coloco até assim, a gente tem a obrigação de pensar no pilar da retenção. É uma obrigação do professor, porque se você recebe um aluno, conhece um aluno, você vê que ele tem problemas, deficiências, dificuldades, e você faz um atendimento emergencial e não explica para ele a importância da fidelização naquele momento, até que ele consiga andar com as próprias pernas, a gente está indo contra a gente mesmo. Né? A gente está indo contra os nossos princípios. Não sei se você concorda, professora. O método Cifras fala muito sobre isso, né? Claro. É isso mesmo. Como é que é aquela frase bem popular? Não é ensinar a pescar? Como é que é? Não é dar o peixe. Eu esqueci. Você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Isso aí. Isso. É isso aí, né? Para que ele possa ir com autonomia. Eu acho, Alexandre, e quem está nos ouvindo, que durante a minha trajetória de educadora, por 28 anos, eu me dediquei apenas à educação infantil. Então, eu sou especializada na educação infantil. De 2 aninhos de idade até os 6 anos de idade. Então, eu sou
eu tenho uma especialização mesmo, né? Uma paixão muito grande por essa faixa etária, porque é na primeira infância que a gente vai conseguir desenvolver tudo isso que a gente está falando agora. Um sujeito crítico, um sujeito com autonomia, com desenvoltura, né? Então, a minha bandeira de educadora sempre foi voltado para a autonomia. É a formação de pessoas. O que me sempre torna apaixonado por aulas particulares é essa possibilidade, que a professora Carla falou, é a possibilidade que nós temos de formar pessoas, de contribuir para o futuro das pessoas, né, para a educação das pessoas, para a formação de personalidade, porque a gente está lidando com crianças, adolescentes e, né, pré-adolescentes e adolescentes. Então, tem horas que o educador ele consegue algo que nem os pais conseguem, porque é difícil o filho ouvir os pais sempre, mas o educador, se ele tem uma empatia com o educador, se ele tem uma sintonia com o educador, ele acaba ouvindo o educador. E a contribuição do educador é muito mais do que entregar matéria, né? Entregar conteúdo para passar numa prova. É muito mais do que isso. Né? Exato. Passeando pelos pilares ainda do Cifras, falta o pilar da administração. Administração. Que esse foi foi o meu, como é que fala? Calcanhar de Aquiles, né? Esse foi a minha parte difícil. Porque como eu já havia... Tá me ouvindo? Tô. Estava escutando o barulho, mas aqui tá tranquilo. Desculpa. Não é aqui em casa que tá tocando o interfone. Quer atender? Quer atender rapidinho? Não, depois eu interfono para a portaria e descubro o que é. Não preciso, aqui é mais importante. Dentro da administração. Nossa, isso foi o meu... Realmente me pegou muito. Por quê? Porque eu sempre estava empregada, né? Carteira assinada, eu sabia que o salário ia chegar no final do mês certo. Né? Eu sabia que todo ano eu ia ter aquela quantidade de turmas, com aquela quantidade de alunos, sem que eu precisasse ir captar todos eles. Só que com as aulas particulares, como autônoma, como empreendedora, igual você falou, é diferente. Né? Se você não administra, igual o professor Alexandre, inclusive eu vou falar aqui publicamente, tem uma planilha, né, com o nome de todos os alunos dele. Ele sabe quem ele vai atender, em que dia da semana, qual o valor da hora-aula daquele estudante. Ele sabe se aquele estudante faltou, se teve aula ou não teve aula, porque às vezes acontecem imprevistos, né? Então, é isso que eu estou aprendendo a fazer. E essa parte para mim, ela eu vou falar de novo, é o meu calcanhar de Aquiles, porque dói. Porque eu sou do elemento ar, então eu sou muito criativa, eu sou muito espontânea e acabo não cuidando disso, não cuidava, até conhecer o método do professor Alexandre, né? Método Cifras. Então, assim, a administração, ela é importante até mesmo para a gente ficar mais seguro, né? A gente fica mais segura, sabendo quanto de dinheiro vai entrar, com quanto eu posso investir em material, porque eu compro, né? Como eu tenho crianças de aula particular comigo, de alfabetização, então eu tenho que ter lápis de cor, papel, canetinha, eu tenho que ter um material que vá atrair a atenção deles de acordo com a minha metodologia de ensino, né? Então, se eu misturo esse dinheiro que entra das aulas particulares com o meu dinheiro de aposentadoria, eu não sei o que é o que. E não sabendo o que é o que, eu me atrapalho. E aí eu vou falar assim, esse método não dá certo porcaria nenhuma, né? Por quê? Mas aí depende de mim, depende o quanto eu vou conseguir me empenhar na administração desse empreendimento que eu estou fazendo. Então, para mim, todos os pilares são de muita importância, mas esse da administração, eu estou aprendendo. Tá doído, mas eu estou aprendendo.
cada um com a sua dificuldade que tem que ser superada e com as suas qualidades que precisam ser intensificadas. Então, os pilares, eles mostram isso. Olha que interessante. Né? Quando eu falei do pilar da captação, a sua reação foi normal. O pilar da interação, você é muito boa nisso, não é problema para você. Interagir para a professora Carla não é problema, vocês estão percebendo aqui. Então, o pilar da interação para ela é tranquilo. O pilar do faturamento, eu conheço a história da professora Carla, ela é minha aluna, a gente... uma coisa também muito interessante, professora, que eu não coloquei aqui, né? O curso com uma mentoria, um curso com acompanhamento, como a gente faz, é muito mais interessante, né? Hoje, pessoal, tem uma turma que eu acompanho de perto, seja através de mensagem ou seja através de aulas online. Então, isso dá mais segurança para quem está do outro lado, né? Pode falar. Deixa eu fazer um comentário dentro disso aí, porque eu assisto muita aula no YouTube, né? Até dentro da outra área que eu também sou envolvida. E é diferente, porque no YouTube aquele palestrante está ali, você deu a aula, você tem dúvida. Se você coloca um comentário na dúvida, ele não sabe nem se a pessoa vai conseguir ler para te responder. E já contigo, não. Contigo ainda, né, Alexandre? Ainda está de um jeito que a gente consegue ter uma resposta tua quase imediata. Porque você tem a manhã livre para se dedicar não só para as suas aulas particulares, como para os seus alunos, professores, né? Não, isso eu faço questão absoluta. E tanto que eu tenho, as turmas que eu tenho, são sempre com o número de pessoas que me permite acompanhar. Né? Os meus alunos particulares, eu tenho uma quantidade que eu consigo acompanhar. Se eu não consigo, eu passo para um professor parceiro. Eu acho que é isso. A gente tem que... A excelência que tem que existir sempre. A qualidade na prestação de serviço tem que existir sempre. Né? Então, isso é uma... Eu acho que é uma característica forte que eu consigo ter, que é ser disponível e muito atencioso. Né? Eu presto muita atenção em tudo ao meu redor, porque eu acho que só assim a gente consegue ir para frente nos nossos empreendimentos, né, professora Carla? Se a gente não consegue se organizar, é complicado, né? Mas eu estava falando dos seus pilares, então você tem o pilar da captação, que você... olha que interessante, você começou a trabalhar em cima do pilar da captação, você dobrou o número de alunos em uma semana. Interação, você passou rápido. Interação, você dá aula até. Você escuta as minhas técnicas, mas você só... é um complemento. O pilar do faturamento não é um pilar difícil para você, porque eu sei que a sua hora-aula está acima da hora-aula média do professor brasileiro. Não é problema. Sim. O pilar da retenção, eu acho que a gente vem conversando, mas você sempre entendeu a importância da retenção, tanto que você está aqui concordando sempre comigo sobre professor não é bengala, professor é um orientador, professor não deixa de ser uma pessoa de fundamental importância para direcionar o estudo, né, para ensinar o estudante a aprender sozinho, a estudar sozinho, a estudar. Né? E o pilar da administração... Opa, desculpa, ensinar o estudante a estudar. A estudar. Exatamente. E o pilar da administração... Às vezes o que ele mais precisa é isso, é alguém que o ensine a estudar. Né? Então, um empurrãozinho, que às vezes um professor particular, só trabalhando a autoestima do aluno, ele já faz muito, ele já ajuda muito. Né? E o último pilar, que é o pilar da administração, você já colocou que é um pilar de sua dificuldade. Então, o que você tem que fazer? Trabalhar em cima do pilar da administração. Então, entendem a importância da gente separar o negócio em pilares, em partes, porque a gente vai detectando onde é que a gente está falho e é ali que a gente trabalha. É em cima daquele pilar que a gente tem que trabalhar. E o pilar da administração tem uma coisa interessante, né, professora Carla? Porque ele não é só um pilar em que você aprende a administrar a sua vida. É um pilar que administra os outros pilares. Então, se um dos pilares está falhando, é o pilar da administração que tem que olhar por aquele pilar de uma forma mensurável, através de metas. Então, você tem que estipular metas para cada um dos seus pilares e acompanhar o resultado dessas metas. Isso aqui é interessante, né? Quando você falou que é o pilar da administração, que ele que cuida dos outros pilares, vamos dizer assim, né? Porque se você não administra bem a captação, a interação, faturamento e retenção,
tudo tem que ter administração. Agora me lembrou também de quando, igual quando a gente fala para o estudante assim, tá, o estudante do ensino médio tem que 16, 17 disciplinas do primeiro e do segundo ano com a educação física, né? Tem escolas que o estudante chega a ter 19 disciplinas. Uma loucura, né? É uma loucura. Então, é igual quando a gente fala para ele assim, em que você tem mais dificuldade? É nesse que tem mais dificuldade que ele vai procurar o professor de aula particular, né? Então, é nessa disciplina, estudante, que você precisa cuidar mais, se ater mais, não se esquecendo das outras, mas dessa daqui. A mesma coisa comigo. No método Cifras, o que mais me pega? É a administração. Né? E, aliás, Alexandre, vou falar aqui publicamente agora, é a minha meta esse ano de 2020. Eu terminar o 2020 assim, ó, com todos os meses lançados, de aulas dadas, do quanto entrou de dinheiro, o quanto saiu a partir desse dinheiro, esse dinheiro não ser misturado com outros. É minha meta. Eu vou terminar o ano, eu quero ter uma outra live no final do ano, mostrando a minha planilha de administração. E uma das minhas metas também com relação a essa turma de vocês é que vocês alcancem o 4K2. A gente vai trabalhar para vocês alcançarem o 4K2. Então, você vai ter a sua planilhazinha lá, sempre olhando 4K ou mais, 4.000 ou mais. Porque se não tiver... No mínimo. Porque se não estiver fazendo, algo está errado. Porque dá para fazer com muita tranquilidade. Né? Então, é em cima disso que a gente vai trabalhando. Né? E é fundamental. Metas também... eu digo assim, as aulas particulares, porque muitos professores perguntam isso, eu estou aproveitando a oportunidade aqui, professora Carla, que falam assim, mas as aulas particulares são sazonais. Não dá para em janeiro, fevereiro, conseguir fazer 4.000. E o que eu digo para todos, já disse inúmeras vezes para a sua turma, é necessário que você pense no ano, que você anualize isso, porque se você não tem demanda num determinado mês, você realmente não consegue. Né? Eu esse ano, eu tenho contado que eu, até janeiro, estou conseguindo bater meta. Porque eu tenho alunos que apareceram em recuperação, eu estou acompanhando esses alunos. Mas não é o comum. O comum é, janeiro e fevereiro, os alunos estão de férias. Então, você tem que começar o seu trabalho em março, efetivamente, mas pensando na compensação para que você consiga 4K por mês. R$4.000 por mês, em média. Então, você vai ter os meses mais fortes, com certeza, agosto, setembro, outubro, novembro, principalmente, são meses muito fortes. Agosto, então, meu Deus, agosto é muito, né? Porque eles mudam o semestre e muitas vezes o que eles não conseguiram durante o primeiro semestre, eles vão tentar a todo custo conseguir no segundo semestre, né? Para não ficar tão enforcado no final do ano. E isso, o aluno organizado, né? Exatamente. Senão eles deixam para o final do ano, é a coisa mais complicada. E para terminar, professora Carla, para não me estender muito aqui, não tomar tanto seu tempo, eu queria perguntar o seguinte, além disso tudo que a gente está falando do método Cifras, né, da parte técnica do método Cifras, o Cifras fez alguma diferença na sua vida não pensando em trabalho, na sua vida pessoal? Você acha que tem como a gente tirar proveito desse método também no nosso dia a dia? Tem sim. Eu falei bem no início e repito agora, que no início eu falei por cima, né? O método, como qualquer método que você siga. Né? Aquilo que eu falei, não adianta você comprar um método, né, vou usar determinado método comprando, mas não seguir, no nosso caso, os pilares. Então, quando é tão interessante você ter feito essa pergunta, porque quando eu estou lavando uma louça, fazendo uma comida, eu estou pensando no método, né? Estou pensando e o quanto isso tem me dado uma segurança na própria vida. É tão interessante isso. Aí o pessoal da PNL vai explicar, o pessoal da psicologia, né, que vai explicar isso. Por quê? Porque a minha vida,
ela pautada numa organização, nessa administração que vai ser a minha meta para 2020, ela consequentemente traz uma tranquilidade interna, né? Então, essa tranquilidade interna, ela acaba sendo projetada para todo mundo que está à sua volta, né? Porque você está mais organizado. Então, o método, esse método que você traz para a gente, ele não só nos ajuda a tudo isso que cada pilar demonstra que traz, mas na minha própria vida ele está bem diferente. Minha vida ela está muito mais organizada hoje a partir do conhecimento do método. Excelente. Então você recomenda o método? Você acha que vale a pena o professor brasileiro? Você acha que vale a pena o professor brasileiro experimentar esse método e ele pode fazer diferença na vida desses profissionais? Completamente. E assim, ó, professores, porque eu já vivi isso, eu já tive 3 escolas, eu tinha 700 alunos, eu tinha que corrigir 700 trabalhos, 700 provas, eu não vivia, foi quando eu vim morar em Porto Alegre, eu não vivia, eu não tinha vida, tudo que o Porto Alegre oferece eu não conseguia aproveitar. Então, a dica que eu dou realmente se você conseguir colocar em prática o método Cifras, você vai ver que, e conseguir ter mais alunos particulares, você vai conseguindo diminuir a quantidade de escola, você vai conseguindo ter mais alunos, porque você vai ter mais tempo para captar, você vai ter mais tempo para interagir, você vai ter mais tempo para olhar o faturamento, retenção e administração, enfim. Porque 3 escolas com 700 alunos, você não tem como cuidar disso, né? E a sua vida vai ficando cada vez mais deficiente, né? Deficiente que eu digo o bem-estar. O teu bem-estar, ele vai pro ralo. E aí a gente acaba entrando na sala de aula, qualquer coisinha é motivo da gente estourar, botar aluno para fora de sala de aula, chamar a coordenação, chamar os pais, enquanto que não é. Enquanto que o que falta é você, de fato, se valorizar. Eu dei recado agora para os professores, Alexandre. Muito obrigado. Nada melhor do que a própria pessoa que está vivenciando, né, o método opinar. É aquilo que eu só complementando o que a professora Carla falou. Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Quem trabalha muito não tem tempo de aproveitar a vida. Nós temos, eu pelo menos, dentro das minhas certezas ainda, eu sei que a gente tem uma vida só para viver, né? Não sei o que vai acontecer numa outra vida, mas nessa a gente só vai viver uma vez. Então deixar a vida passar com uma sobrecarga enorme de trabalho e com pouco tempo para lazer, com pouco tempo para aproveitar um pouquinho a vida, até mesmo para colocar, para a gente raciocinar se a gente está com uma vida que a gente quer, se a gente quer mudar alguma coisa, nada melhor do que você ter isso organizado e você trabalhar menos. Então, o que a gente está trazendo aqui, não só eu, a professora Carla está me ajudando aqui, é mostrar para você, professor, que é uma alternativa, que vale tentar. Para você mesmo dizer assim, ó, não funcionou, mas vale tentar. E eu acho muito difícil não funcionar, porque é estruturado. É só você saber trabalhar, né, se dedicar em cima de cada um dos pilares. Porque é difícil, porque os pilares englobam tudo ali, eles englobam todos os possíveis problemas, e você vai estar preparado para esses problemas, né, professora? Isso. E, Alexandre, são pilares que você já maturou, né? Você já experimentou todos eles, então a gente vai pegar agora tudo já experimentado. Mastigado, 33 anos fazendo isso. Imagina. É só engolir. 30 e quanto? 33 anos. Imagina. 33 anos fazendo isso. Muito bom. Professora, eu queria... só engolir. Quer complementar com mais alguma coisinha? A gente pode encerrar? Podemos encerrar, só quero agradecer a oportunidade, Alexandre, de você ter me convidado. Eu que agradeço demais. Muito obrigado. Aqui, ó. Muito obrigado, professora. Deixa eu só dar um print aqui na tela, para guardar isso para mim também. Vou colocar aqui, deixa eu dar um printzinho aqui para ficar... para a história. Mais um. Espera aí, professora, espera aí, que deu errado aqui.
Pronto, professora. Muito obrigado mesmo, de coração. A gente vai se falando. Temos aula aí, ó. Estude para nossas aulas. Semana que vem tem aula. Aqui o caderno. Vivo com ele. Muito bom, muito bom. Quanto mais a gente estudar, mais a gente aprende, mais a gente se aperfeiçoa, melhor é o atendimento que a gente vai dar para os nossos clientes, né, professora? Isso está no pilar da administração, estudar. Estudar, tá fera, viu? Muito obrigado, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, gente. Prazer. Igualmente. Tchau. Tchau, tchau.